Seja bem-vindo à segunda aula da Semana do Trauma Dental. Eu sou o professor Rogério Almeida, sou odontopediatra há 27 anos e desde 2005 venho ajudando profissionais dentistas da rede privada e pública a prestarem um atendimento com mais qualidade e segurança, garantindo os melhores prognósticos nos casos de traumatismos dentários. E na aula de hoje vamos te mostrar na prática como o método que desenvolvemos pode facilitar todas as fases do atendimento de urgência de um trauma dental. Desde o atendimento da urgência, oferecendo os primeiros cuidados até a fase final do tratamento, onde restauramos a estética e devolvemos a funcionalidade de todas as partes comprometidas. Portanto, com esse método, se você for um odontopediatra, um implantodontista, um especialista em dentística, enfim, independente da sua área de atuação, com esse método você será capaz de atender o paciente do começo ao final do tratamento de urgências do trauma dental. Isso vai refletir positivamente na sua carteira de clientes, aumentando consideravelmente, porque você sabe que quando um paciente tem segurança com o dentista, ele geralmente recomenda para todo mundo. Imagina o quanto você vai ser recomendado. Afinal, você o atendeu no momento que ele mais precisava. E nós sabemos que cuidar da saúde bucal vai além de extração, alívio de dor, de restauração, é um cuidado integral com o nosso paciente. É cuidar da sua autoestima. Eu tenho pacientes, inclusive, que saíram da depressão, melhoraram seus relacionamentos familiares, conseguiram cargos melhores nas suas empresas, tudo porque pararam de se sentir inferiores e terem vergonha de sorrir. E eu tenho certeza que muitos de vocês têm inúmeras histórias parecidas com essa. E é por isso que sou imensamente grato por todos vocês estarem aqui, profissionais comprometidos e com o desejo de ajudar cada vez mais pessoas. Parabéns mais uma vez por darem esse primeiro passo. Mas hoje estamos na nossa segunda aula e devo dizer que vocês estão na metade do caminho para entender de uma vez por todas que a partir do método que nós criamos e vamos te apresentar dentro de alguns minutos, atender trauma não será mais um bicho de sete cabeças. Esse mesmo método tem direcionado toda a minha equipe e os meus alunos nos atendimentos de trauma, sempre gerando excelentes resultados. Apresentamos esse método pela primeira vez para a comunidade científica em 2018, no Congresso Mundial de Traumatologia Dentária em San Diego. E isso nos trouxe reconhecimento internacional, colocando-nos na lista das melhores referências quando o assunto é traumatologia dentária. E é com esse método que você vai parar de recusar atendimentos de trauma. É com esse método que você vai conseguir aumentar o seu faturamento e alcançar o reconhecimento que você tanto merece. Na aula de ontem, falamos sobre a urgência de se ter profissionais capacitados para atender trauma dental. E eu te apresentei dados que comprovam isso. E mais, falamos sobre as vantagens e desafios no atendimento dos traumatismos dentários. Também falamos um pouco sobre a minha trajetória e todos vocês tiveram uma tarefa a ser realizada. Daqui a pouco vou mostrar o resultado, mas antes quero agradecer o empenho de todos. Hoje recebi várias mensagens e foi bem legal. Fiquei muito satisfeito em ver o quanto vocês estão interessados nesse tema. Isso me deixa muito feliz e realizado. Por isso quero agradecer de coração o feedback de todos. Daqui a pouco vou responder algumas perguntas que eu não consegui responder antes da aula. Então, se você mandou alguma pergunta que ficou sem resposta, eu vou respondê-la daqui a pouco. Também quero agradecer as pessoas que encaminharam o link de inscrição para outros colegas. Só hoje tivemos dezenas de novos inscritos. E isso só aconteceu porque muitos de vocês compartilharam com seus amigos. Gratidão. Mas, como vocês sabem, essa semana tem o intuito de desmistificar o atendimento do trauma dental e apresentar para vocês uma maneira de atender as urgências dos traumatismos de forma rápida, descomplicada, garantindo segurança e os melhores prognósticos aos seus pacientes. Também quero te mostrar que existe um mercado pouco explorado e bastante promissor, capaz de trazer reconhecimento profissional, aumentar a sua carteira de clientes e o seu faturamento. Quer ver? Conheci o Rogério através de uma aula de traumatismo dentário no curso de especialização de dentística. Eu já era especialista em odontopediatria, e aí o Rogério foi professor convidado para o curso de dentística para falar sobre trauma dentário. Então, já conhecia um pouco, de trauma dentário, mas o trauma é um assunto muito complexo e muito inteiro. Então, nunca é demais estudar traumatismo dentário.
Então, quando teve, né, a oportunidade de eu fazer o curso, eu falei, vamos aprender mais. E se tiver outro curso, eu faço de novo. Porque realmente é um tema muito abrangente. Não dá para esgotar o conhecimento. E tem sempre novidade. E não tem É sempre uma surpresa, né, quando o trauma chega. Não existe... nenhum trauma é igual ao outro, né? Então, você tem que estar muito bem embasado para conseguir abordar, né, aquele caso. Eu me sinto mais confiante, né? O fato de ter mais embasamento teórico atrás de mim, né? Quando eu estou com o paciente, com aquela família que está chegando, que normalmente a família chega num momento meio desesperado, né? Então você tem que acolher aquela família, e então esse embasamento teórico me dá mais confiança para o acolhimento e condução, né, do caso. O fato da gente ter o atendimento, né, com o passo a passo, o que precisa ser feito em cada etapa, isso eu tenho mais confiança naquele atendimento e com certeza a família confia mais no que eu estou fazendo. E isso acalma todo mundo, inclusive a criança, porque a gente já sabe todas as etapas que serão seguidas durante aquele atendimento. O método me trouxe mais retorno financeiro, eu tenho recebido mais indicações de pacientes, né? Então, a família se sente segura, se sente acolhida naquele atendimento e acaba me indicando. E recebo mais indicações, inclusive, de outros profissionais da odontologia que não tratam traumatismo dentário. Então, com certeza, isso está revertendo dentro do consultório, né? Estou atendendo mais casos de traumatismo dentário. Então, eu recebi um caso no plantão do Odontopediatras 24 horas, em que era uma menina de 3 anos que teve uma fratura um pouco grave, digamos assim. A mãe chegou muito preocupada, quase num ponto de desespero, né? Por conta do deslocamento, do sangramento, que um bebê estava chegando aqui dessa maneira, né? Isso desencadeou da mãe uma crise de ansiedade muito grande pós esse trauma. Então ela passou por uma questão emocional muito forte, com um quadro de depressão e tudo mais. E é uma paciente que eu já acompanho há 2 anos. A mãe tem uma gratidão por eu ter conseguido acolher e conduzir o caso, né, dessa maneira, justamente por todo esse embasamento, todo esse passo a passo que o curso trouxe, né? Então é um paciente meu hoje de controle, é um paciente meu de consultório, né? O trauma já está super solucionado. E agora, além de atender a paciente que eu atendi na urgência, eu trato o irmão, então tudo isso reverte também, né, o atendimento do trauma. Então hoje eu cuido de todas as crianças da família. Foi uma maneira de converter esse paciente. Um paciente meu de trauma virou um paciente meu regular de consultório. Antes, quando eu recebi um paciente de trauma, eu me sentia muito ansiosa, porque eu não sabia o que eu ia encontrar e tinha dificuldade por não ter esse planejamento prévio do caso, do que seria feito durante a consulta daquele paciente que brotou, né? Porque o trauma sempre não, mas normalmente ele é uma urgência, né? Um trauma ele nunca é planejado. E depois do curso eu me sinto menos ansiosa, porque eu já sei, chegando o caso, qual é o passo a passo que eu tenho que seguir, né? Qual que é a sequência clínica que aquele caso requer. Então isso me trouxe mais tranquilidade, mais segurança para abordar os casos que chegam. Eu fiz o curso de técnica em saúde bucal, né? Aí desde então eu fiquei trabalhando em consultório odontológico e eu fui me apaixonando pela rotina clínica. Eu vi aquele atendimento, o acolhimento dos profissionais com o paciente, eu falei, é isso que eu quero para mim, acho que eu quero ser dentista. E desde então eu nunca pensei em nenhuma outra profissão. E fui para a faculdade, me formei, tem 1 ano que eu sou formada em odontologia, e aí tô aqui. Eu decidi fazer o curso Workflow em urgências, né? Quando eu fui pega de surpresa no atendimento no final do ano, quando os profissionais que costumavam atender esse tipo de urgência não estavam presentes na clínica. Eu era a única dentista que estava, e o pai chegou com uma criança no colo, ela tinha caído de bicicleta, e tinha tido um dos traumas assim, mais severos dentro do traumatismo dentário. Ele chegou com a criança no colo e a mãe chegou na sequência com um dente no copo. E nesse dia eu tive a certeza, eu fiquei insegura, né? E tive a certeza que eu precisava conhecer mais, entender mais sobre o assunto, dominar
a técnica, tanto a teoria quanto a prática, para poder oferecer o melhor para os pacientes. O curso Workflow me trouxe uma segurança no atendimento, na minha rotina clínica, que eu não sentia antes. Tenho 1 ano de formada e na minha rotina clínica, até fazendo atendimentos clínicos geral, não tinha me deparado com esse tipo de atendimento. Após o curso, o Workflow, eu senti que a diferença até em conversar com o paciente, em explicar toda a sequência do tratamento, ele me trouxe mais clareza. O curso ele é muito fácil, prático e fez com que eu me sentisse mais segura para conversar com o paciente e lidar com qualquer tipo de situação. Eu tive uma situação bem recente, acho que foi semana passada, de um paciente que chegou até mim, que ele teve um trauma esportivo de jogando futebol, ele é goleiro. E o quanto foi tranquilo lidar com ele, com a mãe que veio junto, né, preocupada com a estética, e é um paciente que ele estava para viajar, para poder jogar, né, novamente, e eu tive que explicar para ela da importância, dos cuidados que precisava ter nesse momento, e eu recebi assim, a devolutiva dessa paciente depois do atendimento, que eu fiquei super feliz, dela falando do quanto eu fui atenciosa, do quanto ela se sentiu segura com todas as explicações que eu dei a ela. E a gente está fazendo acompanhamento ainda, né? Tem outras questões para serem resolvidas ainda depois do atendimento do trauma, mas eu senti assim, a família bem tranquila e bem realizada com o atendimento. E isso me faz se tornar uma profissional cada vez melhor e mais segura para proporcionar cada vez mais atendimentos melhores. Olha, como eu tenho 1 ano só de formada, bem recente, tenho vários amigos da faculdade mesmo. Nós tivemos essa matéria na faculdade dentro de cirurgia e dentro de pediatria, foi dividida. Só que foi algo bem superficial, que a gente assim, nem faz noção, nem tem noção quando a gente sai, é totalmente diferente. E conversando com os amigos meus, que formamos juntos na faculdade, né? Eu super indico o curso, super recomendo. Tanto que eles sabem que eu fiz o curso, quando eles têm alguma demanda clínica, assim, eles já me mandam mensagem, me ajuda, se chegou um paciente que teve um trauma, você pode me ajudar, o que você faria? Eu tenho total segurança e disposição para falar, e eu sempre falo, gente, quando for possível, quando abrir uma turma, faça o curso. Faça o curso, faz total diferença. Hoje eu me sinto uma profissional totalmente preparada para atender. Porque a gente recebe muita criança, né, que cai, bate a boca, e a gente fica um pouco perdida para saber o que fazer na hora, porque os pais chegam todos abalados, a criança chega abalada, então a gente fica um pouco assustada. Então o curso foi mais uma luz, né, um guia para a gente saber o que fazer naquele momento. É isso que motivou a fazer. Sim, toda vez que a gente recebe um trauma é aquilo tudo, né? Já atendi uma avulsão, por exemplo, que é o caso do dente permanente da criança saiu completamente do alvéolo. Então, já atendi assim, a mãe chega chorando aqui, a criança chega chorando. Então, a gente tem que estar ali, pronta para receber esse cenário. E antigamente eu ficava assim, meu Deus, como que eu vou atender uma criança que a mãe chega chorando também? Aí eu ficava no desespero, dava vontade de chorar também, né? Então, depois do curso, como o Dr. Rogério detalha quais são todos os passos a passos, por isso que eu falo que dá uma luz, porque a gente sabe por onde que a gente vai começar. Então, eu já sabia que essa criança ia vir com esse dente na mão, então eu já sabia, tem que começar com a avaliação clínica, com a anamnese. Então, perguntar para a mãe como é que isso aconteceu, acalmar a mãe, né, primeiro, porque se a mãe está calma, a criança também vai estar calma. Então, isso tudo ele fala no curso de como que a gente tem que fazer. Então, eu só fui lembrando de cada passo a passo e fui seguindo direitinho até ter um ótimo fim. Aí, até hoje, a mãe vem aqui com a criança para fazer os acompanhamentos. E assim, o resultado perfeito, não teve que fazer canal, por exemplo, o dente da criança está ali perfeitamente no seu lugar, graças ao curso. Senão eu não ia dar conta de fazer isso tudo. Não, foi indicado para você porque você é especialista em trauma, então isso é muito bom, porque eu sou o curso que me fez isso, né? Então eu consigo ajudar até colegas que entram em contato comigo e falam assim, Laura, eu tenho esse caso, o que eu faço? Se eu não tivesse feito o curso, eu não teria segurança para orientar um colega pelo telefone ou até mesmo receber em outro lugar.
A intenção de fazer o curso foi conhecer o protocolo de atendimento em passos. Por quê? Durante o atendimento de urgência, principalmente na questão dos traumatismos, é muito comum a gente se perder entre diagnóstico e tratamento. Às vezes a gente faz um pequeno diagnóstico e já quer tratar. Então, organizar isso foi importante. E o Dr. Rogério e a doutora Elaine trouxeram para o curso exatamente esse know-how, essa expertise que eles têm de saber qual é a melhor ordem para se entregar o melhor trabalho no final do atendimento. Então, foi essa a ideia de fazer o curso, conhecer melhor. A ideia do curso melhorou demais a propriedade que eu tomo de um atendimento de traumatismo dentário. A partir desse curso, eu comecei a ter certeza e passar essa certeza, essa segurança para o paciente. Então, quando eu digo que eu estou fazendo aquilo porque o próximo passo é melhor ser feito dessa forma, tem uma probabilidade de sucesso maior. A partir de ter feito a etapa anterior de forma correta, melhorou demais a minha segurança e a minha entrega para o paciente. Eu avalio que o curso do Workflow me ajudou muito a colocar para o paciente a segurança que ele tem de estar recebendo o melhor atendimento, de não precisar buscar segundas ou terceiras opiniões, porque ele está embasado no meu conhecimento técnico e científico também. Então, eu acho que para o paciente tem um lado muito bacana que veio com o curso do Workflow, que foi esse olhar. Uma vez que eu tenho um olhar também para o paciente para entender quais são as angústias que ele tem, além das demandas que ele está expressando, o Workflow me ajudou muito a acompanhar esse paciente, não só aquela criança ou adolescente que eu estou atendendo, mas também os pais. E esse link, esse elo, essa amizade que a gente acaba fazendo com a família, porque atendeu a expectativa, atendeu a segurança e às vezes entregou mais do que ele esperava. Né? Acolheu efetivamente. Então isso, o Workflow me ajudou muito para chegar no final do atendimento e eu não estou ansiosa, sabe? Para pensar assim, será que eu esqueci algum passo? Não, eu não esqueci nada. Então naquela hora eu posso parar e falar, olha, tá aqui o melhor prognóstico para o seu filho, a gente fez o que podia. O método Workflow trouxe excelentes resultados financeiros, uma vez que ele otimiza as minhas compras, ele otimiza o meu planejamento de casa, desperdício de material começa a diminuir muito, porque a gente realmente coloca na bancada o que a gente vai usar. E isso se reflete no atendimento mais rápido, na economia de tempo. E o paciente percebendo essa organização permite com que eu faça uma cobrança de um valor maior do que eu faria se ele percebe que eu estou bagunçada, né? Se ele sente alguma insegurança. Então essa segurança do Workflow é fantástico. Além do que, durante o curso, é fornecida uma lista do que é melhor, quais são os melhores materiais, para a gente não ficar perdendo tempo tentando, tempo e dinheiro, né? Tentando materiais que não vão funcionar, que vão gerar um segundo atendimento, que vão gerar um refazimento de trabalho, sabe? Então, financeiramente, excelente. E me permite acessar a criança com mais tranquilidade. Então, aquela angústia da sobreposição das demandas, eu tenho que quietar a criança, mas eu tenho que fazer contenção, ela cessa quando a gente tem um ritmo, né? E a gente conhece quais são os passos. E saber que você só vai para o passo 2, depois que você passou pelo passo 1, traz tranquilidade para o coração, sabe? Saber quais são os passos que às vezes podemos parar aqui e continuar uma outra hora? Podemos. Entender qual é a dinâmica do que precisa realmente ser feito e o que é só fantasia da nossa cabeça ou angústia, né, de dentista que não trabalha no dia a dia com trauma. Então, acho que isso para mim foi divisor de águas, sim. Conhecer, ter um caso que eu tive muita dificuldade, que eu tive muito desgaste e que não ficou bom, porque ele não tinha um fluxo de atendimento, não tinha uma sequência clara, nem na minha cabeça, nem em lugar nenhum. Essas profissionais fantásticas enfrentaram seus medos, suas limitações, para hoje serem excelentes referências no atendimento dos traumatismos, sendo reconhecidas e indicadas por seus colegas e pacientes. Temos muito orgulho delas. E agora vem a perguntinha, né?
Como conseguiram isso em tão pouco tempo? Através do método que desenvolvemos, o workflow das urgências em traumatismos dentários. Após anos atendendo trauma, eu era convidado regularmente para contar as minhas experiências. Inicialmente em congressos, depois isso foi se estendendo para universidades, cursos de pós-graduação, e em 2018 resolvemos formalizar o nosso método de trabalho. Para isso, comecei a refiná-lo para poder ser aplicado por qualquer dentista, independente da sua especialidade clínica. O conteúdo sobre trauma dental é muito amplo e complexo e envolve várias áreas da odontologia. Por esse motivo, fizemos um filtro, trazendo para o método apenas os procedimentos realmente importantes e necessários para o atendimento adequado dos casos de urgências. Apesar de apresentar uma condensação de informações, o método também é detalhado e organizado, auxiliando o dentista em todas as etapas do atendimento de urgência. Sua divisão em 7 etapas garante a agilidade nos atendimentos de urgência, segurança no diagnóstico, tratamento e os melhores resultados, preocupados também com a estética e funcionalidade das áreas lesionadas. O workflow é um fluxo de trabalho, um conjunto de etapas seriadas, um conjunto de recursos e procedimentos baseados na prioridade dos objetivos do tratamento. Como vocês já devem saber, após o diagnóstico, o primeiro objetivo no tratamento dos traumas dentais é o controle da dor, certo? Pois ele permitirá realizar os demais procedimentos necessários. Sabemos também que nos casos de urgência é comum o dentista ter que decidir em intervir imediatamente ou aguardar, para evitar um sofrimento ainda maior, principalmente no caso de crianças. Mas também sabemos que uma intervenção tardia pode resultar em insucesso para o tratamento. Portanto, decidir pela intervenção imediata deve ser sustentado por embasamento científico, mas também devemos considerar outras questões importantes, como o estado emocional do paciente. E é por esse motivo que dentro do workflow, esse assunto é muito bem abordado de forma muito detalhada, para evitar tomadas de decisões erradas. O segundo objetivo do tratamento das urgências em traumatismos dentários é o favorecimento da cicatrização dos tecidos lesionados. Por esse motivo, obedecemos uma sequência ideal de procedimentos, de forma que o procedimento realizado favoreça a realização do procedimento seguinte. E por último, temos o objetivo da restauração estética e funcional dos tecidos lesionados, a fase mais aguardada e desejada pelos pacientes. No entanto, o dentista deve saber avaliar muito bem se é mesmo possível e indicado realizar algum procedimento estético antes da cicatrização dos tecidos. Sendo assim, podemos afirmar que o workflow é um método de atendimento dividido em etapas e passos, apresentados por níveis de prioridades. Ele permite que o dentista tome as melhores decisões, sempre baseadas em estudos científicos, protocolos atualizados da IEDT e em diversos estudos de casos que realizamos ao longo desses 27 anos de experiência. Quer ver na prática como o workflow facilita a vida dos dentistas? Vamos agora apresentar 3 casos clínicos e seus atendimentos seguindo o nosso método workflow. Bem, vamos aos exemplos de aplicação do workflow. Nós temos aqui um caso, de uma luxação lateral ocorrida nos 2 dentes, 21 e 11. Nós percebemos que esse primeiro slide mostra primeiro, segundo e terceiro passo, que nós já comentamos sobre a questão diagnóstica. Então, para todos os casos de traumatismos, nós precisamos desses 3 primeiros passos, que está na etapa diagnóstica: anamnese, asepsia e diagnóstico propriamente dito. Percebemos ali o deslocamento dos dentes para fora do alvéolo e nós observamos um alongamento desse espaço periradicular nas imagens radiográficas. Vejam, nós temos as seguintes etapas do workflow. Etapa controle da dor. Há necessidade de realizar anestesia nesse caso? Sim, claro. Para reposicionar o dente, nós precisamos de realizar a anestesia, que faz parte dessa etapa controle da dor. Etapa cirúrgica. Na nossa etapa cirúrgica, nós temos um dos passos, é o reposicionamento de tecidos. Então, essa etapa cirúrgica ela é necessária para o caso apresentado? Sim. Então, a gente percebe que vai seguindo uma sequência de etapas.
E etapa de contenção, ela também há necessidade? Sim, porque o dente depois de reposicionado, ele precisa ser contido, então estabilizado. Então nós temos nessa sequência, que a gente percebe uma lógica, nós vamos desenvolvendo o workflow. Existe uma necessidade da etapa de terapia pulpar? Não. Não foi feito abertura, não teve exposição pulpar, enfim, né, não foi feito nenhum procedimento relacionado à polpa dentária. Existe uma necessidade da etapa restauradora? Também não, a gente identifica essa necessidade. Então não há necessidade restauradora e, obviamente, elas são etapas desnecessárias. E agora a etapa de terapia medicamentosa, que se justifica. Nós vamos entrar com analgésicos para o paciente, podemos entrar também com anti-inflamatórios, se for o caso, se o profissional optar, escolher, e também a necessidade de um controle químico da placa com o uso da clorexidina. Então, percebam que nós finalizamos o workflow, que foi a etapa diagnóstica, etapa controle da dor, etapa cirúrgica, etapa de contenção e pulamos para a etapa de terapia medicamentosa. Deixamos de realizar 2 das etapas do workflow. Então, mas a sequência dos procedimentos, ela obedece essa lógica. Então, não dá para poder fazer a etapa cirúrgica antes do controle da dor. Não dá para poder fazer a contenção antes da etapa cirúrgica. Né? E não dá para a gente poder fazer a prescrição antes da prescrição medicamentosa. Então, essa é uma sequência que nós consideramos muito adequada, que é o que compõe o nosso workflow. Vamos para os casos apresentados. Então, como a gente vê na imagem, o dente ele foi reposicionado, anestesiado. Depois nós reposicionamos o dente, que é a etapa cirúrgica. Nós fizemos a contenção, que é a etapa de contenção, e fizemos a prescrição de medicamentos, que foi a última etapa. Agora, vamos para um segundo caso clínico, onde a gente, novamente, reforçamos, precisamos de 3 passos iniciais dentro da etapa diagnóstica: anamnese, asepsia e diagnóstico propriamente dito. Temos aí imagens frontais em oclusal e uma imagem radiográfica. Percebemos ali uma fratura coronária com exposição pulpar, né, em ambos os dentes, dente 11 e dente 21, e um trauma também com laceração na região do lábio superior. Então, é confirmado radiograficamente e diante desse diagnóstico de fraturas coronárias com exposição pulpar, ou também chamados de fraturas complicadas, nós partimos para os passos do workflow de tratamento. Então, envolve a etapa controle da dor, então com a anestesia, por vezes também a laser terapia. Partimos para a etapa cirúrgica, que é especificamente para a condição dos lábios, né? Então, do lábio superior que foi lacerado. Então, nós temos aí a indicação da sutura previamente. Depois, passamos pela etapa de contenção, que não foi realizada. Partimos para a etapa de terapia pulpar, que foi realizada no caso. Partimos para a etapa de restauração, que foi feita a colagem dos fragmentos. E, por último, a etapa da terapia medicamentosa. Vamos ver na prática como isso ficou. Então, os dentes eles foram, né, nesse caso, foi anestesiado, o dente foi feito a sutura do lábio superior, depois nós partimos para a pulpotomia, né, parcial dos dentes. Feita essa pulpotomia, depois foi realizado a colagem do fragmento e, por fim, a gente, obviamente, fazendo os ajustes de oclusão posterior à colagem do fragmento, nós vamos para a etapa final, que é da terapêutica medicamentosa. Então aí a gente percebe as suturas no lábio superior também e a colagem realizada dos fragmentos. Então, imagens posterior ao workflow. Bem, nesse nosso terceiro caso clínico, a gente reforça a importância aí da primeira etapa, né, que é a etapa diagnóstica, com os primeiros e segundos e terceiros passos envolvidos, anamnese, asepsia e diagnóstico. Então nós temos aí no caso uma luxação lateral com fratura coronária sem envolvimento pulpar do dente 11. Então a gente percebe ali uma interferência oclusal,
ao fechar a boca, enfim, havendo uma necessidade de planejamento. E qual seria o planejamento? Então, a etapa, né, de controle da dor, anestesia, importante. Na sequência, uma etapa cirúrgica, onde nós vamos reposicionar o dente depois de anestesiado. Depois de reposicionado, vamos fazer a contenção para que o dente se estabilize na posição. Pulamos a etapa de terapia pulpar e nós vamos para a etapa restauradora, onde foi feita uma restauração provisória do dente traumatizado, luxado, e, por último, a etapa de terapia medicamentosa. Então, observem aí o tratamento realizado. Então, assim, na etapa cirúrgica também, nós tivemos a sequência de sutura, né? Após o reposicionamento dos tecidos, foi feito a sutura daquelas papilas gengivais para poder diminuir sangramento e favorecer a cicatrização. Então, percebemos aí 1 semana depois do acidente, né? Então, um processo já avançado de cicatrização. E aqui 4 semanas após os procedimentos de urgência. Vamos agora para o nosso 4º caso, né, caso clínico, evidenciando aqui como é que funciona o workflow na prática. Então, aqui uma criança pequena, de 2 anos e pouco, ela teve um trauma onde teve um deslocamento do dente 51 e uma subluxação do dente 61. Então, nós tivemos aí o cuidado da primeira etapa diagnóstica, com anamnese, asepsia e diagnóstico, e montamos um plano de tratamento um pouco diferente. Eu gosto muito desse caso, né, porque ele traz uma simplicidade com uma resolução muito adequada. Então, a gente não fez a etapa de controle da dor, nós não realizamos a etapa cirúrgica, no caso, um reposicionamento, nós não fizemos a etapa de contenção, nós deixamos o dente com o seu deslocamento e não fizemos a etapa da terapia pulpar. Nós realizamos a etapa restauradora. Por quê? Na etapa restauradora, contempla também os ajustes oclusais. Então, nós fizemos um levante de mordida nessa criança, onde desocluímos os dentes anteriores e depois fizemos a etapa da terapia medicamentosa. Então, nós temos aqui um caso, né, feito um levantamento com cimento ionômero de vidro nos dentes molares inferiores, onde a gente elimina a interferência oclusal, como visto, e aqui 4 semanas após, onde nós apostamos num reposicionamento espontâneo e o dente volta à sua posição original e a gente percebe ali 4 semanas também uma remodelação apical, evidenciando aí uma condição de sucesso pós-trauma. E agora que você já viu como o workflow pode facilitar a sua vida, vamos ver se você acertou os diagnósticos dos casos enviados na aula passada. Mas antes de ir para os resultados, eu separei algumas perguntas que eu não consegui responder a tempo e que eu achei super interessante e essencial para essa aula. Dr. Rogério, o workflow vai me ajudar nos casos de trauma em dentes descidos e permanentes? Sim, o método foi validado para ambas as dentições, entretanto, com diferenças na realização dos passos ou procedimentos. Por exemplo, o método prevê um passo que é o reimplante, que será realizado na dentadura permanente e não realizado na dentadura decídua. Mas a sequência de procedimentos sugerida no método é a mesma. Outra pergunta: quanto tempo depois do acidente deve ser feito o diagnóstico? O diagnóstico é fundamental para identificar o tipo ou tipos de trauma, determinar a gravidade, a urgência e o plano de tratamento. Portanto, deve ser sempre que possível realizada imediatamente após o trauma dental. Terceira pergunta: como decidir o momento certo para iniciar a fase da restauração? Os traumas podem envolver os tecidos dentários e tecidos de sustentação, ligamento periodontal e tecido ósseo. Quando falamos de restauração, podemos falar de uma condição temporária ou definitiva. Quando uma fratura coronária é associada às alterações dos tecidos de sustentação, geralmente não aconselhamos a realização da restauração definitiva, antes da cicatrização do periodonto. Agora vamos aos resultados dos testes diagnósticos enviados a você lá no grupo do WhatsApp. Vamos lá? Bem, nesse primeiro caso, vemos as fotos frontal e oclusal da região anterior superior de uma criança de 9 anos e imagens radiográficas. Ela estava brincando nas barras de ferro
em uma quadra de esportes, quando desequilibrou e caiu batendo a boca no chão. O acidente aconteceu por volta das 19h30 e foi atendido às 20h40, transcorrido em torno de 1h10. Os dentes 11 e 21 apresentavam mobilidade grau 3, sangramento nos sulcos gengivais e ligeiro deslocamento palatino da coroa do dente 21. Bem, após avaliar as condições gerais de saúde do paciente, entender a dinâmica do acidente, começamos a avaliar clínico e radiograficamente, e o diagnóstico foi luxações extrusivas dos dentes 11 e 21. Aqui fizemos um diagnóstico diferencial com a luxação lateral do dente 21, pois, apesar do ligeiro deslocamento da coroa para palatino, não houve fratura da tábua óssea vestibular. Neste segundo caso, temos um paciente com 3 anos de idade que caiu do sofá batendo a boca no piso. Sofreu deslocamento palatino intenso da coroa do dente 51 e mais leve no dente 61. Ambos os dentes com interferência oclusal no fechamento da boca. Ligeira mobilidade do dente 62, porém sem deslocamento. Sangramento no sulco gengival dos dentes 51, 61 e 62 e também oriundo da laceração gengival. O diagnóstico foi de luxação lateral dos dentes 51 e 61 e subluxação dente 62 e laceração gengival vestibular. Agora, no terceiro caso clínico, um paciente com 21 anos de idade. Jogava futebol de salão numa quadra de esportes, quando numa bola dividida caiu batendo a boca no piso de concreto. O acidente aconteceu às 21 horas e foi atendido no dia seguinte, às 14 horas. O tempo decorrido do acidente até o atendimento foi de 17 horas. Apresentava dor ao teste de percussão vertical e lateral nos dentes 11 e 21. Dente 21 teve fratura coronária com exposição pulpar. Após a finalização do atendimento de urgência, o paciente relatou que sentia que o dente 11 teve um leve deslocamento da coroa para palatino. O diagnóstico foi de fratura coronária com envolvimento pulpar e subluxação no dente 21 e luxação lateral do dente 11. Esse quarto caso clínico é de um paciente com 2 anos e 5 meses. Estava no refeitório da escola quando desequilibrou e caiu batendo a boca na cadeira. Ligeiro sangramento no sulco gengival do dente 51. Deslocamento intrusivo parcial do dente 51. O diagnóstico foi de luxação intrusiva parcial do dente 51. Agora, nesse quinto caso clínico, a gente tem um paciente com 8 anos e 5 meses de idade. Às 16 horas de uma segunda-feira, estava andando de bicicleta numa quadra de esportes quando perdeu o controle e caiu batendo a boca no piso de concreto. Foi atendido no mesmo dia às 18h25. O tempo do acidente até o atendimento foi de 2 horas e 25 minutos. Observamos a coroa do dente 21 que se mostrava instruída e deslocada para palatino. Sangramento nos sulcos gengivais dos dentes 21 e 22. Uma pequena laceração na gengiva palatina do sulco gengival. Dor à percussão vertical e lateral nos dentes 21 e 22, sendo que o dente 22 não apresentava nenhum deslocamento. Observamos também um trauma no lábio superior. O diagnóstico foi de fratura radicular no terço médio do dente 21 e subluxação no dente 22, contusão e abrasão no lábio superior e laceração gengival palatina. E aí, como vocês saíram? Não deixe de comentar aqui abaixo como foi realizar essa atividade, eu quero muito saber. Para a próxima aula, eu quero deixar uma outra atividade prática. Agora que vocês já deram os diagnósticos dos casos apresentados, como montariam seus planos de tratamento? Essa atividade ainda corresponde à primeira etapa do workflow, que é o plano de tratamento baseado no diagnóstico. Anote os procedimentos que acharem necessários para cada caso que iremos apresentar os resultados na nossa próxima aula. E amanhã também vamos mostrar na prática com um hands-on como seria uma das principais etapas do workflow, a restauradora com uma colagem de fragmento. E conforme prometido, amanhã vou falar mais um pouco sobre quando e como vai ser a abertura de inscrição da próxima turma do workflow, as disciplinas, carga horária, enfim, tudo o que compõe o curso. Vamos ficando por aqui. Amanhã também teremos a professora Elaine Maia, minha amiga, sócia, especialista em dentística, autora de livros, falando sobre restauração e função nos casos de traumas dentais. Se você gostou dessa aula, compartilhe esse vídeo com outros colegas e peça para eles se inscreverem na semana. Ainda dá tempo. Dessa forma, eles vão receber o aviso das próximas aulas direto no e-mail e terão a oportunidade de entrar no nosso grupo exclusivo.
Aliás, não saia do grupo, porque as atividades e informações importantes serão enviadas exclusivamente para lá. Deixe seu comentário ou dúvida aqui abaixo no vídeo, ok? As aulas vão ficar disponíveis até o final da semana, então assista quantas vezes quiser. Nos vemos amanhã. Um forte abraço e obrigado pela companhia.